Por que algumas pessoas parecem ter um canal direto com o universo, enquanto você fica repetindo as mesmas súplicas no vazio? Por que certas orações parecem rebater numa parede invisível, como se houvesse algo no ar que simplesmente não te reconhece? Hoje a gente vai falar de uma das verdades mais duras sobre manifestação, fé e prosperidade. Uma verdade que pode doer no primeiro momento, mas que vai te libertar de anos de frustração espiritual. Porque existe sim uma diferença entre quem tem suas orações respondidas e quem não tem. E não é questão de sorte, destino ou merecimento. É questão de frequência. Vou te contar uma história que mudou minha perspectiva para sempre. Conheci 2 irmãos. Mesma criação, mesma educação religiosa, mesmos valores. Mas suas vidas seguiram caminhos completamente opostos. O primeiro vivia numa luta constante. Dinheiro curto, relacionamentos que não davam certo, saúde frágil. Orava todos os dias, ia à igreja, seguia todos os rituais. Mas parecia que suas palavras se perdiam no ar. O segundo irmão, tudo o que tocava prosperava. Não era mais inteligente, não trabalhava mais que o primeiro. Mas havia algo diferente na energia dele. Quando ele pedia alguma coisa ao universo, as portas se abriam. Quando ele orava, as respostas vinham. A diferença? O primeiro irmão pedia por desespero, o segundo por confiança. E aqui está o primeiro segredo que ninguém te conta. O universo não responde ao que você pede. Ele responde ao estado interno de quem está pedindo. Sabe aquela pessoa que reclama que Deus não escuta suas orações? Geralmente é a mesma que ora com dúvida, com medo, com raiva, com um coração cheio de ressentimento. É como tentar sintonizar uma rádio com interferência. A mensagem até pode chegar lá em cima, mas distorcida, contaminada pela frequência de escassez. Pensa assim. Você está numa festa barulhenta tentando ter uma conversa importante pelo telefone. Por mais que você grite, a pessoa do outro lado não consegue te entender direito. Não é porque ela não quer te ouvir. É porque tem muito ruído na linha. Nossos medos, nossas crenças limitantes, nossos padrões de escassez, eles são o ruído na linha. Eles interferem na nossa capacidade de nos conectar com essa força maior que rege o universo. Mas calma, não estou falando que você precisa ser perfeito para ter suas orações atendidas. Estou falando que você precisa limpar a frequência. E isso é uma ciência exata. Na Bíblia, tem uma passagem que a maioria das pessoas lê de forma superficial. Jesus disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e tê-lo-eis." A palavra-chave aqui não é pedir, é crer que já recebeu. Isso significa que a oração verdadeira não é um pedido desesperado. É um reconhecimento de abundância que já existe. É uma sintonia com uma realidade maior. Agora vou te falar algo que pode chocar. Muitas pessoas usam a oração como uma válvula de escape para a ansiedade. Elas oram não para se conectar com o divino, mas para aliviar a pressão interna da incerteza. E o universo sente essa diferença. É como a diferença entre um mendigo pedindo esmola e um rei reconhecendo seu reino. A energia é completamente diferente. O resultado também. Para entender melhor isso, preciso te contar sobre as 3 camadas da manifestação que a maioria das pessoas ignora completamente. A primeira camada é a mental. É onde ficam seus pensamentos conscientes, suas afirmações, suas visualizações. A maioria para por aqui. Fica repetindo mantras e esperando milagres. Mas essa é só a superfície. A segunda camada é a emocional. É onde moram suas crenças profundas sobre merecimento, sobre dinheiro, sobre amor, sobre sucesso. Se você conscientemente pede prosperidade, mas no fundo acredita que é errado ter muito dinheiro, adivinha qual energia está dominando sua frequência? E a terceira camada, a mais importante, é a energética. É onde sua essência se encontra com a essência do universo. É onde acontece a verdadeira comunicação. E para acessar essa camada, você precisa transcender o ego que pede e se tornar a consciência que reconhece. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você conhece aquela pessoa que sempre consegue vaga de estacionamento nos lugares mais disputados?
Geralmente não é porque ela ora pedindo vaga. É porque ela simplesmente espera que a vaga apareça. Ela está numa frequência de confiança, não de desespero. Isso é o que eu chamo de oração invisível. Não são palavras que você fala, é o estado que você carrega. Se isso fez sentido para você, talvez você esteja pronto para descobrir os códigos mentais que estão sabotando sua manifestação real. Eles fazem parte de um processo revolucionário chamado códigos milionários, 7 chaves psicológicas que atuam diretamente nas travas inconscientes que te fazem repetir os mesmos padrões de escassez. É um método que vai além da superfície e trabalha exatamente nessas camadas profundas que eu acabei de mencionar. Tá no link da descrição. Mas, continuando, você já reparou como algumas pessoas parecem ter sorte em tudo? Elas não são mais especiais que você. Elas simplesmente aprenderam a orar com o corpo inteiro, não só com a mente. Quando eu falo orar com o corpo inteiro, estou falando de alinhamento. Seus pensamentos, suas emoções, suas ações e sua energia vital apontando para a mesma direção. Isso cria o que os antigos chamavam de favor divino. Mas a maioria das pessoas está fragmentada. Pensa uma coisa, sente outra, age de um jeito diferente e ainda por cima carrega uma energia de escassez. É como tentar dirigir um carro com cada roda apontando para uma direção. Você até se move, mas não chega em lugar nenhum. Agora, tem uma coisa que preciso te contar que pode ser um pouco desconfortável. Existe sim uma hierarquia espiritual. Não no sentido de que algumas pessoas são melhores que outras, mas no sentido de que algumas pessoas desenvolveram uma capacidade maior de sintonizar com frequências mais altas. É como um músico. Qualquer pessoa pode tocar piano. Mas Mozart tinha uma conexão com a música que transcendia o técnico. Ele não tocava música, ele era música. Da mesma forma, qualquer pessoa pode orar. Mas algumas pessoas desenvolveram uma conexão com o divino que transcende as palavras. Elas não fazem orações. Elas são oração viva. E a boa notícia é que isso pode ser desenvolvido. Não é dom. É habilidade. O primeiro passo é parar de orar por necessidade e começar a orar por gratidão. Quando você ora porque precisa de alguma coisa, você está enviando uma mensagem de escassez. Quando você ora porque reconhece a abundância, você está se alinhando com ela. O segundo passo é limpar suas crenças limitantes sobre merecimento. Porque não adianta pedir prosperidade se no fundo você acredita que não merece. O universo vai te dar exatamente aquilo que você acredita merecer. Nem mais, nem menos. O terceiro passo é aprender a diferença entre desejo e intenção. Desejo vem da falta. Intenção vem da plenitude. Quando você deseja algo, você está dizendo para o universo que não tem. Quando você tem a intenção de algo, você está se alinhando com a possibilidade de manifestar. Deixa eu te contar sobre um experimento que mudou minha visão sobre isso. Um cientista japonês, chamado Masaru Emoto, fez uma descoberta que revolucionou nossa compreensão sobre intenção e energia. Ele descobriu que a água cristaliza de forma diferente dependendo das intenções e emoções direcionadas a ela. Quando ele direcionava pensamentos de amor e gratidão para a água, ela formava cristais lindos, perfeitamente simétricos. Quando direcionava raiva ou desprezo, os cristais saíam distorcidos, quebrados. Agora pensa que seu corpo é 70% água, que suas células são banhadas em água, que toda sua biologia responde às frequências emocionais que você carrega. Se suas próprias células respondem às suas intenções, imagina como o campo quântico que conecta todas as coisas responde. Isso explica por que algumas pessoas conseguem materializar coisas aparentemente do nada. Elas não estão fazendo mágica, elas estão usando as leis naturais da física quântica aplicadas à manifestação. Mas tem um obstáculo gigantesco no caminho da maioria das pessoas. E esse obstáculo tem nome: programação de escassez. A gente cresce ouvindo coisas como dinheiro não dá em árvore, a vida é difícil, só quem nasce com sorte prospera, pedir muito é ganância. Essas frases se tornam filtros na nossa mente. E esses filtros determinam que tipo de realidade a gente consegue enxergar e manifestar. É como usar óculos escuros numa sala escura.
e reclamar que não consegue enxergar. O problema não é a luz, é o filtro. Tem gente que ora todo dia para a prosperidade financeira, mas no fundo tem nojo de rico. Tem gente que pede para o amor da vida aparecer, mas no fundo acredita que não merece ser amada. Tem gente que pede saúde, mas vive se sabotando com pensamentos de doença. O universo não consegue te dar aquilo que você rejeita internamente. É fisicamente impossível. Por isso que Jesus falava tanto sobre se limpar por dentro. Não era moralismo, era física quântica aplicada. Agora, deixa eu te contar uma história que vai ilustrar perfeitamente esse ponto. Tinha um homem que todos os dias passava por um pedinte na rua. E todos os dias o pedinte pedia: "Me dá uma moeda, pelo amor de Deus." Um dia o homem parou e perguntou: "Por que você pede uma moeda? Por que não pede R$1.000? O pedinte riu e respondeu: "Quem vai me dar R$1.000? Essa é a programação de escassez funcionando. Ela não só limita o que a gente pede, ela limita o que a gente consegue imaginar receber. Mas e se eu te contasse que existe uma forma de hackear essa programação? De reescrever os códigos internos que determinam sua capacidade de manifestar? Vou te ensinar uma técnica que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu chamo de oração reversa. Em vez de pedir para o universo te dar alguma coisa, você vai agradecer como se já tivesse recebido. Mas não de forma mecânica, de forma sentida. Por exemplo, em vez de orar, "Deus, me dá prosperidade financeira", você ora: "Obrigado pela abundância que já flui na minha vida." E enquanto você fala isso, você sente a gratidão genuína por essa abundância que já existe em algum nível da realidade. Isso faz duas coisas poderosas. Primeiro, muda sua frequência vibracional de escassez para abundância. Segundo, treina seu inconsciente para reconhecer oportunidades de prosperidade que antes passavam despercebidas. É como treinar seu cérebro para ver carros vermelhos. Antes de começar a prestar atenção, você nem notava quantos carros vermelhos existem por aí. Depois que você foca nisso, parece que eles multiplicaram, mas eles sempre estiveram lá. Você é que desenvolveu a capacidade de enxergar. A abundância sempre esteve ao seu redor. Você só precisa desenvolver os óculos da abundância para conseguir enxergar. Mas cuidado com uma armadilha muito comum: tentar forçar sentimentos positivos por cima de emoções negativas não resolvidas. Isso é o que eu chamo de espiritualidade de plástico. Parece bonito por fora, mas não sustenta pressão. Se você está com raiva, medo ou tristeza, não tenta fingir que está tudo bem. Reconhece essas emoções, permite que elas existam, mas não deixa elas comandarem suas decisões. A verdadeira maturidade espiritual é conseguir sentir uma emoção sem ser sequestrado por ela. É conseguir reconhecer um padrão limitante sem se identificar com ele. Por exemplo, você pode pensar: "Tô sentindo medo de não conseguir pagar as contas." Esse medo é compreensível, considerando minha situação atual. Mas eu não sou esse medo. Eu sou a consciência que observa esse medo. E dessa perspectiva mais ampla, eu posso escolher ações que me levem para a prosperidade. Isso é oração em ação. É usar a consciência expandida para navegar pelos desafios da vida material. Agora tem uma pergunta que eu sei que está na sua mente. Mas e se eu fizer tudo isso e mesmo assim não der certo? Primeira coisa, define o que é dar certo para você. Porque às vezes o universo responde nossas orações de formas que a gente não esperava. Às vezes a resposta é não, porque existe algo melhor esperando por você. Às vezes a resposta é ainda não, porque você precisa desenvolver certas qualidades antes. Segunda coisa, confia no timing divino. Existe uma inteligência maior orquestrando os eventos da sua vida. Sua única responsabilidade é se alinhar com essa inteligência e agir de acordo com suas direções internas. Terceira coisa, entende que manifestação não é controle, é cocriação. Você planta a semente da intenção, mas quem faz ela crescer é a vida. Seu trabalho é regar com ações consistentes e ter paciência com o processo. E aqui entra um ponto crucial que a maioria das pessoas ignora. Suas orações precisam estar alinhadas com seu propósito de vida.
Se você está pedindo coisas que não têm nada a ver com quem você veio para ser neste mundo, o universo vai te dar um não amoroso. É como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Por mais que você force, não vai se encaixar. Não porque a peça é defeituosa, mas porque não é o lugar dela. Por isso é tão importante conhecer seu propósito. Quando você alinha suas orações com sua missão de vida, as portas se abrem com uma facilidade que beira o sobrenatural. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Durante anos eu orava para ter sucesso como advogado. Fazia tudo certo, estudava, me esforçava, mas as coisas nunca fluíam completamente. Até que eu descobri que meu propósito real era ajudar pessoas através da comunicação e do desenvolvimento pessoal. No momento que eu alinhei minhas orações com meu propósito verdadeiro, tudo mudou. As oportunidades começaram a aparecer. As pessoas certas entraram na minha vida, os recursos se manifestaram. Não foi coincidência, foi alinhamento. Por isso que desenvolvimento espiritual e autoconhecimento andam juntos. Você não pode manifestar autenticamente sem saber quem você realmente é. Agora, antes de a gente fechar, eu quero que você faça uma reflexão honesta. Você já viveu alguma situação onde pediu uma coisa para o universo e aconteceu exatamente o contrário? Tipo, pediu prosperidade e veio conta para pagar, pediu relacionamento e veio solidão? Se isso aconteceu, provavelmente suas orações estavam contaminadas por frequências de escassez. O universo te deu exatamente aquilo que você estava vibrando, não aquilo que você estava falando. É como pedir água cristalina, mas oferecendo um copo sujo. O problema não é a água, é o recipiente. A boa notícia é que você pode limpar o recipiente, pode resintonizar sua frequência, pode aprender a orar não só com palavras, mas com todo o seu ser. E quando isso acontecer, você vai descobrir que Deus sempre ouviu você. Ele só estava esperando você sintonizar na frequência certa para poder responder. Se você quer continuar desbloqueando as camadas invisíveis que estão travando sua vida, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Procura por esse pecado invisível que seca suas finanças e você comete todo dia. Vai te mostrar um padrão que 99% das pessoas repetem sem perceber e que bloqueia qualquer tentativa de prosperidade. Lembra, o universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você é. Então trabalhe em se tornar a pessoa que naturalmente atrai aquilo que deseja. Aqui é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.